A literatura universal contemporânea não pode ser compreendida como um conjunto homogêneo de obras produzidas após determinado marco cronológico, mas como um campo instável, fragmentado e profundamente atravessado por transformações históricas, tecnológicas, políticas e subjetivas, que alteraram não apenas os temas da escrita, mas a própria ideia de literatura. Trata-se menos de um período do que de uma condição. A literatura escrita depois do colapso das grandes narrativas totalizantes do século XX e sob a pressão simultânea da globalização cultural, das crises identitárias, da memória traumática e da hiperconectividade digital. Se a literatura moderna ainda acreditava em projetos estéticos relativamente coerentes e reconhecíveis, como o romance psicológico, o fluxo de consciência, o experimentalismo formal das vanguardas, a literatura contemporânea nasce já sob o signo da suspeita. Suspeita em relação à linguagem, suspeita em relação à história, suspeita em relação ao sujeito. A narrativa deixa de ser uma tentativa de organizar o mundo e passa a registrar sua desorganização. O escritor contemporâneo não descreve a realidade, ele escreve a fratura da realidade. Uma das características centrais desse panorama é a dissolução das fronteiras entre centro e periferia literária. Durante séculos, a ideia de literatura universal esteve associada quase exclusivamente à tradição europeia, com raras exceções incorporadas como exotismo controlado. No entanto, a contemporaneidade desloca violentamente esse eixo. Escritores africanos, latino-americanos, asiáticos e do Oriente Médio passam a ocupar posição central no debate estético global, não como representantes folclóricos de suas culturas, mas como produtores de linguagem crítica e inovadora. A literatura deixa de ser universal por hegemonia e passa a ser universal por coexistência de vozes. Essa mudança não ocorre apenas no plano geográfico, mas também no plano subjetivo. A figura do sujeito narrador clássico, estável, coerente, interpretável, entra em colapso. Em seu lugar surgem narradores fragmentados, contraditórios, atravessados por memória traumática, deslocamento migratório, dissociação identitária e crise linguística. O romance contemporâneo frequentemente abandona a linearidade narrativa e assume a forma de arquivos, testemunhos incompletos, relatos interrompidos ou montagens de fragmentos. A narrativa passa a funcionar como vestígio, não como síntese. Outro traço decisivo da literatura contemporânea é a centralidade da memória. Não se trata mais da memória individual romântica, nem da memória histórica monumental, mas da memória ferida. A literatura passa a lidar com genocídios, ditaduras, guerras civis, deslocamentos forçados, apagamentos culturais e traumas coletivos que resistem à representação direta. O texto literário torna-se, muitas vezes, um espaço de elaboração impossível. Escreve-se não para lembrar, mas porque não é possível esquecer. Nesse contexto, o testemunho assume estatuto literário fundamental. A literatura contemporânea frequentemente se aproxima do documento sem se reduzir a ele. O texto oscila entre ficção e realidade, entre invenção e arquivo, entre narrativa e denúncia. Essa oscilação não é fraqueza estética, é uma resposta à impossibilidade de separar claramente verdade histórica e experiência subjetiva, depois das catástrofes do século XX e das violências persistentes do século XXI. Ao mesmo tempo, a literatura contemporânea não é apenas uma literatura do trauma. Ela também é uma literatura da linguagem. A crise da representação produz uma intensificação da experimentação formal. Muitos escritores abandonam a ideia de transparência narrativa e passam a tratar a linguagem como matéria instável, ambígua e opaca. A frase deixa de ser instrumento e passa a ser território. A literatura deixa de explicar e passa a tensionar. Essa tensão aparece com força particular na relação entre literatura e tecnologia. A experiência digital altera profundamente a percepção do tempo, da memória e da presença. O sujeito contemporâneo vive simultaneamente em múltiplas camadas de realidade: física, virtual, mediada, arquivada, reproduzida. A Liortura responde a essa multiplicidade não apenas tematizando a tecnologia, mas incorporando sua lógica fragmentária. Narrativas descontínuas,
estruturas não lineares e textos híbridos refletem uma nova forma de experiência temporal. Outro aspecto fundamental da literatura contemporânea é a problematização da identidade. Questão pertencimento cultural e deslocamento migratório deixam de ser temas periféricos e tornam-se estruturas organizadoras da narrativa. A icidade não aparece mais como essência, mas como processo. Não se trata de afirmar quem se é, mas de investigar como se torna possível existir sob determinadas condições históricas ou fíricas. Essa investigação produz uma literatura profundamente política, embora nem sempre explicitamente militante.